Muito bem, uma grande bênção estar com vocês, já falei isso da outra vez. Esse assunto que nós vamos falar de cronologia bíblica, e eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco sem saber até exatamente o tema, que a gente vai trabalhar de certa forma, com uma visão panorâmica, a gente vai dar um voo sobre parte do Antigo Testamento, e então a gente vai falar muito das histórias. Antes de avançar no ponto que nós temos que falar, gostaria de explicar de onde que surgiu esta necessidade, pelo menos na igreja de Barueri, para que nós formatássemos esse material e esse assunto. Primeiramente, nós percebemos que pelo fato de ter um grupo muito grande de tios e tias que não tiveram contato com essa linha, ou na minha época de jovem, nós éramos a Escola Bíblica Dominical. Eu sou fruto de Escola Bíblica Dominical, graças a Deus. A gente tem a nossa Escola Bíblica lá em Barueri na quarta-feira. Então, antes da reunião de oração, das 7h30 às 8h30 nós fazemos Escola Bíblica, e das 8h30 às 9h30 nossa reunião de oração. E pela falta disso lá em Barueri, nós percebemos que havia uma grande dificuldade das tias e dos tios relacionarem as histórias bíblicas umas com as outras. Então ela contava hoje aqui a história de Moisés, mas ela não tinha a mínima ideia de relacionar Moisés com Josué, que estava tão perto. Ainda mais relacionar Moisés com Abraão. Ainda mais relacionar Moisés com Daniel. E pior, se assustem com isso, não conseguia relacionar todos esses que eu falei com Jesus. E quando eu falo isso, não é por desleixo ou qualquer coisa assim. É porque a palavra de Deus, a gente precisa olhar ela como um todo. Um erro comum que acontece com as pessoas, às vezes, falando da Bíblia, é que eles só olham um texto. É igual aqueles irmãos que abrem a Bíblia, assim, Deus vai falar comigo. Aí ele abre a Bíblia e o versículo que ia cair ali, Deus está falando com ele. Eu costumo falar, Deus pode até ser misericordioso e falar com você. Mas ele não é assim que ele quer falar com você. Ele quer falar com você de forma mais ampla, ele quer falar com você com mais substância. Então, era isso que as tias e os tios faziam em Barueri. Alguns anos atrás a gente já vem trabalhando com isso. Obrigado, meu irmão. E algum tempo a gente já vinha trabalhando a respeito disso. Então, eles iam os assuntos e as historinhas e relacionavam. Aí é igual Branca de Neve e Sete Anões. Você tem que assistir o Shrek lá para relacionar todas as histórias. Você assiste, enquanto esse negócio infantil, no Shrek ele conseguiu colocar Cinderela, Branca de Neve, colocou todo mundo junto, né? Mas se você não for no Shrek, você Branca de Neve, os Três Porquinhos. Não sei se você está entendendo que eu estou fazendo, beleza? A Bíblia é assim, você tem que enxergar Moisés com Josué, o Josué com Daniel, o Daniel com Abraão, o Abraão com os reis, com os outros reis, Salomão, Saul, Davi, e assim por diante. E, sobretudo, com Jesus. Então, esse é o nosso propósito aqui, daí surgiu. Esse material que eu fiz, eu confesso a vocês que eu acho que eu não vou acabar ele nunca. Então, toda vez que você tiver um material, vai ter coisa errada, vai ter coisa que eu vou corrigindo. Eu gosto muito desse assunto de história, então eu vou permeando isso. Nós vamos falar de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos até os reis. Eu vou falar até o rei Salomão e citar a divisão do reino. Não dá para ir depois. Eu vou tentar chegar até aí. Vamos ver se a gente consegue, e depois a gente salta para Jesus. É esse que nós vamos tentar fazer isso hoje aqui. Porque essa ministração, lá em Barueri, acho que eu falei o dia todo, né? Foi uma manhã e uma tarde, né, com vocês. E não terminei. Então, já se viu, né? Pois bem, o propósito aqui é trazer uma visão panorâmica cronológica. A gente vai ter uma data que vai nos regendo, vai nos trazendo direção para conectarmos os assuntos. Pois bem, primeiramente, a gente vai trabalhar, você deve ter esse material aí, se você imprimiu, se for no seu celular. Espero que esteja o último material que eu passei, porque eu vou corrigindo o tempo todo. Mas a gente vai falar sobre a pré-história da humanidade, sobre a eternidade. Precisamos compreender que antes desse tempo, de 4.000 anos antes de Cristo, quando começa lá com Adão, tem uma eternidade. E o que é eternidade? Eternidade é característica, é qualidade daquilo que não tem início e não tem fim. Às vezes um erro recorrente que acontece no nosso entendimento de eternidade, que a gente pensa a eternidade como algo que não tem fim. Mas tem uma data que começou.
Não. Eternidade não tem data. Eternidade não está preso, a eternidade não está presa ao tempo. E assim Deus começou a nos criar, assim Deus começou a estabelecer a nossa vida, o nosso chamado. A eternidade não é um tempo. A eternidade é um local. Eu vou usar um exemplo com vocês aqui, muito pequeno, muito falho, mas é mais ou menos isso. Sabe quando você vê a formiguinha que pegou o toquinho, o raminho da árvore ali lá atrás, e você está vendo que ela vai levar lá para a casinha dela, lá no final, lá você está vendo? Por que você está fazendo isso? Você está num local diferente, você está vendo o começo e o fim da formiga. Quando nós falamos de Deus na eternidade, isso é um exemplo muito pequeno do que é. Deus está no local que Ele está vendo o nosso começo e o nosso fim. Deus tem conhecimento. Quando nós falamos de Deus ser onisciente, Deus sabe de tudo isto. Isto lhe dá a condição de eternidade. E o que é mais interessante a respeito disso é que Deus nos fez na eternidade. A palavra de Deus nos fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então essa eternidade é DNA de Deus que está sobre as nossas vidas. E às vezes a gente se perde nessa eternidade e fica meio confuso do tempo e a eternidade. Por isso que um hino da harpa cristã, eu me converti na Igreja Assembleia de Deus. E amo os hinos da harpa cristã. E um dos hinos que nós cantávamos, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Acho que é onde mora o meu coração, se me falha a memória. Irmãos, eu ficava pensando, mas saudosa lembrança daquilo que eu não vi, é porque a eternidade está dentro de mim. E é assim que Deus trata conosco. Então, vamos falar alguns pontos muito rápido do que tem na eternidade. O trono de Deus, o governo de Deus. Quando a gente vê lá no Salmo 19, versículo 1 e 2, diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discurso, outro dia, e a noite revela o conhecimento de outra noite. Então, lá na eternidade, Deus já governava, havia o trono de Deus, algo sem começo e sem fim. Jesus estava na eternidade, irmãos. João capítulo 1, versículo 1 e 2, está aqui posto, não sei se vocês conseguem ler, talvez tenha ficado um pouco pequeno, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2. O versículo 1 e o capítulo 1 de João, tem uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica, é uma boa Bíblia, eu uso bastante ela. O primeiro versículo dela é João 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, Jesus já estava na eternidade. O que mais estava na eternidade? Deus planeja a eternidade. Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra, o mundo de eternidade, eternidade, tu és Deus. A sabedoria, que é um conceito de Deus, já estava lá. Deus planeja o seu reino. Em Mateus 25, capítulo 25, versículo 34, diz: Ele preparou o seu reino antes da fundação do mundo. A gente fala como o reino de Deus, como se o reino de Deus nascesse quando a gente se converteu a Jesus, né? O reino de Deus nasceu quando? No dia 15 de setembro de 1995, quando eu fui batizado. Não, o reino de Deus estava na eternidade, antes desse tempo aqui. Deus planeja o universo, em Hebreus pela palavra de Deus foi formado todo o universo. Deus, os fundamentos da terra, Deus falando lá, tratando com Jó, e fala: onde você estava quando eu fazia os fundamentos da terra? Em Jó 39. Então, tudo que nós conhecemos, nós vemos o universo se multiplicando. Deus já o constituiu desde a eternidade. As hostes angelicais, irmãos. Os anjos não foram feitos na nossa era, sabia? Os anjos foram feitos na eternidade. Sejam esses anjos os caídos, que hoje nós chamamos de demônios, e sejam os anjos, os seres, os mensageiros de Deus, para mandar bênção sobre as nossas vidas, para nos trazer anúncio, conforme diz a palavra de Deus, que assim deve ser. Deus planejou, eu queria ler esse texto com vocês, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e versículo 21, 17 ao 21. Deixa eu ver se eu paro aqui para eu ler na minha Bíblia, que eu deixei a minha Bíblia lá. 1 Pedro, esse texto eu não escrevi, mas faço questão de ler com vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, que ele é um texto importante para isso. Capítulo 1, versículo 17. Acharam aí?
Se não achou, eu vou para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Mas está ali. Opa, fugiu. Saiu lá, querido? Não tem problema, eu vou lendo aqui. Então, 1 Pedro 1,17 diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Preste atenção nisso. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Olha o versículo 20. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Você pode dar graças a Deus, irmão, você pode dar aleluia, você pode glorificar a Deus. Antes da fundação do mundo, já havia sido estabelecido, e agora, nesse tempo, é manifesto a salvação do Senhor sobre as nossas vidas. Sendo assim, a nossa salvação, a sua, a minha salvação, Deus planejou antes desse tempo chamado terra, antes desse tempo em que nós vivemos, muito antes de nós nascermos, muito antes de nossa mãe nos conceber, a salvação do Senhor estava determinada aos santos do Senhor, aqueles que viessem ao Senhor. Eternidade, por isso o Senhor nos fez homens e mulheres espirituais. Por isso precisamos ter nosso espírito vivificado. Ainda podemos mencionar, não vou contar aqui a história, Satanás e sua queda. Então nós vemos que Deus fez Satanás antes desse tempo. E Satanás se rebelou contra Deus antes desse tempo. Você tá lá os textos, depois você em sua casa pode ler Ezequiel 28, Isaías 14, tem tudo isto. Deus fez uma terra original. Em Isaías 45, versículo 18, diz que Deus não fez a terra para ser caótica. Então, aqui eu vou trazer uma teoria aos irmãos, não vou me deter muito nisso, mas possivelmente, antes dessa terra que nós conhecemos, havia uma outra terra, um outro momento desse lugar. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Daí agora o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Há uma linha, e volto a falar, não vou discorrer sobre isso, que essa terra se torna vazia quando Satanás se rebela contra Deus, e Deus precipita Satanás lá da sua glória, lá dos céus, e lança Satanás, e Satanás cai nessa terra, e essa terra se torna caótica, se torna vazia. Estão entendendo? Estou falando um assunto que não tem nada a ver com cronologia, mas tem a ver por conta do comecinho. Um outro dia, uma outra hora, isso aqui dá para a gente falar 10 anos também sobre isso aqui e a gente não termina. Essa terra caótica, ela é restaurada. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. Aí Deus começa a restaurar essa terra. E essa terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava. O texto hebraico diz chocava, é o mesmo termo que usa quando a galinha choca o seu ovo, diz chocava essa terra, preparava essa terra para uma nova criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus começa a formatar essa terra, a criar essa terra. Então nós temos uma Pangeia, o slide não ficou bom. Nós temos aqui os continentes ligados e nós vemos a criação de Deus, a luz no primeiro dia, o firmamento no segundo, a terra seca no terceiro e as vegetações, a luz solar no quarto dia, peixes e aves no quinto, animais terrestres no sexto e o homem, e no sábado o descanso de Deus. Descanso, irmãos, às vezes a gente pensa em descanso que é deitar numa rede e ficar lá sossegado, né? Descanso para Deus não é isso. Descanso para Deus é cessar a obra. A obra está completa. Tudo bem? Dúvidas? Tem que ter, irmão. Tem que ter um monte que eu tenho. Mas, beleza, estamos aí, né? Agora vamos um pouco para a cronologia bíblica. Então, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, Deus cria o homem. E nessa criação, Deus colocou... O slide não está lá, né? Se agora puder colocar, agora é importante. Espera, eu vou falando aqui. Então, se você estiver no seu celular, você vai olhando o celular e a gente vai falando. Então, quando Deus cria o homem, Deus cria uma terra.
para que o homem governe, para que o homem cuide dessa terra. E havia 2 itens importantíssimos de nós nos lembrarmos dessa terra. 2 árvores. Quais eram as árvores? Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala, Adão, desta árvore não é nem para olhar, não é nem para tocar. Mas a Eva, enganada pela serpente, foi lá e pegou do fruto, e não apenas pegou do fruto, mas sobretudo deu ao seu marido. Quando a Bíblia fala que ela deu para o marido, sabe o que aconteceu com Adão? Ele tinha uma escolha, Deus ou a mulher. E ele escolheu a mulher. Tem uma questão espiritual. Tem outra questão espiritual. Deus falou para Adão fazer o que sobre os animais? Dominar os animais. A serpente é o quê? Por que Satanás não dominava? Porque Adão não dominou a serpente? Isso aí a gente fala depois. Tá? Depois não vou falar isso não. Mas, não dá. Mas o homem tinha árvore. Só que aí acontece um outro negócio. Tinha uma árvore que era a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela é muito importante nós notarmos. A gente pensa que Deus castigou o homem, não é? Deus castigou o homem, expulsou o homem do paraíso. Deus não castigou o homem, irmãos. Deus foi livramento para o homem. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, a Bíblia fala assim, para que o homem não se torne um como nós. Agora, aliás, o homem se tornou um como nós, conhecedor do bem e do mal. E para que ele agora, vivendo uma vida de pecado, uma vida contaminada pelo pecado, não tome da árvore da vida e viva eternamente no pecado, vamos mandar ele embora daqui, para que ele não viva eternamente no pecado. Tem gente que está querendo comer a árvore da vida no pecado, irmão. Viver eternamente no pecado é a pior desgraça que pode haver para alguém. E Deus falou, não quero isso para vocês, então vão embora. Daí lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, a Bíblia fala que aqueles que venceram, Deus dá-lhes de comer do quê? Glória a Deus, irmãos. Essa árvore da vida está guardada para nós, para quando a contaminação do pecado já não ter mais poder sobre as nossas vidas. Isso é muito importante nós notarmos. Então, Deus expulsa o homem. Quando Deus expulsa o homem, quando isso está acontecendo, minutos antes disso acontecer, nós vemos aquela conversa de Deus com Adão. Adão, onde tu estás? E Adão falou, Deus, eu percebi que estava nu, me escondi. E aí Deus fala, mas quem foi que te falou que você estava nu? E aí ele fala, porque eu comi aquela fruta lá que o Senhor falou para não comer. E aí Deus começa a negociar, a tratar com Adão. Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. E a serpente, que não sabia falar, porque ela só falava cheia do Satanás, né? Cheia de Satanás, a serpente falou, e a serpente tomou a sua maldição. Aí tem um momento importantíssimo, irmãos. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Eu sou fruto de escola bíblica, então, na minha época tinha aquela história assim, textuário. Quem frequentou a escola bíblica aqui? Tem uns irmãos aí. No textuário era assim, a gente fala, textuário. Todo mundo junto. Gênesis, não precisa repetir não, obrigado. Desculpa. Eu não expliquei direito. Daí os irmãos, daí a gente falava, Gênesis 3,15. Aí todo mundo, Gênesis 3, e a gente lia o texto. Esse aqui é o textuário do crente, irmãos. A gente tem que estar ligado nisso aqui, que aí vai falar assim. Eu vou ler aqui só para não perder nenhuma palavra. Porém, inimizade entre a ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, e esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus, quando Ele manifesta essas coisas ali com Adão e com Eva, principalmente agora com Eva, fala, Eva, é o seguinte, vou levantar o descendente, não é um descendente, é o descendente, que vai lhe ferir a cabeça, Satanás. Tu vai ferir o calcanhar, mas eu vou ferir a cabeça. Deus está falando de quem? Jesus. Então, irmãos, naquele momento, vou avançar aqui, então naquele momento, Deus está falando alguma coisa do céu. Aquilo que está em amarelinho é a parte do céu, aquilo que está em negro é a morte, é inaugurada a morte, e ali nós vamos falando do tempo da terra. Então, naquele momento, Deus começa a falar. Presta atenção, que eu vou mandar o descendente. Se alguém falar para você, sujeito, tu me fez algo muito mal, e eu vou colocar um dos meus filhos para te matar, o que você vai fazer? Ou você corre
você vai querer saber quem é o filho que vai te matar. Foi o que aconteceu com Satanás, irmãos. Ele começou a procurar a semente, o descendente. Então toda a história bíblica está sobre isto. Deus preparando uma humanidade, preparando a semente da mulher, o descendente da mulher, e Satanás procurando o descendente para matá-lo. Quando você viu que Caim matou Abel, que lá no ano mais ou menos 387 a.C., Caim mata Abel, você acha que ele matou Abel de graça? Quando Satanás viu que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim, o que Satanás falou? A semente. É ele. Aí como Caim, inspirado por Satanás, fala, não, então você vai lá e mata o sujeito. Aí Caim vai lá e mata Abel. Abel era a semente? Abel era o descendente? Satanás não sabia, irmãos. Mas Deus consola Adão e lhe dá um outro filho que se chama Sete. E aí Sete começa a tratar das coisas de Deus e começa a vir uma genealogia. Sabe aquilo que a gente foge? A gente foge de genealogia, a gente acha chato genealogia, porque a gente não lê do jeito que tem que ler, conectando com as histórias. Vocês lêem genealogia, não sei de quem era filho de não sei quem era não sei de quem, e nasceu e morreu, e a gente não entende nada, né? Mas a gente tem que prestar atenção na história que está acontecendo. Então, nesse momento, Deus está levantando a sua semente, o seu Messias. Por isso, nós vemos um arrebatamento, ali o primeiro arrebatamento de Enoque. Enoque era avô de Noé. Enoque é transada. Deus vai apontando. Então, Deus realiza coisas na terra que indicam coisas do céu. O primeiro arrebatamento. Depois do primeiro arrebatamento, o que acontece? O dilúvio. O juízo de Deus. Depois do arrebatamento da igreja, o que é que acontece? A grande tribulação. Deus está sempre apontando isso, e apontando para o seu Messias, apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Pois bem, precisamos avançar aqui. Nossa, a hora passa muito rápido. Então nós agora entramos, irmãos, Deus faz uma aliança com o homem. Daí nós temos um período chamado Babel, ou um lugar chamado Babel, que nós conhecemos como a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? É o momento que os homens se rebelam contra Deus. Mas qual era a rebeldia desses homens? Deus não vai governar sobre nós. Vamos nos ajuntar aqui, vamos estar juntos. E se nós estivermos juntos, o governo, o domínio será nosso. E se nós estivermos juntos, Satanás sabendo, viu? O homem talvez nem sabia disso. Se eu fizer isso, eles ficarem tudo juntinho, não vai ter alguém especial. Não vai ter alguém diferente. Já sabia-se que Sem era a descendência de Noé que viria o Messias. Quando você vai ver lá as bênçãos de Deus, as bênçãos de Noé para os seus filhos, Cã, Sem e Jafé, já se tem a profecia de Sem. Por isso que os judeus são chamados de semitas. Você vê três nomes? Acho que sim, se eu ver um quarto eu vou me lembrar agora. 3 nomes para os judeus, né? Semitas, filhos de Sem, hebreus, filhos de Éber, e judeu, filho de... Não, são 4. De Judá. Hebreus, filhos de Éber, Israel, filho de Israel, o antigo Jacó, e eu pulei quem? Eu pulei um. Judá, da tribo de Judá, que aí vai ser depois. São conectados esses nomes. Então os semitas, Deus tinha falado, vai ser de Sem. Satanás inspira Nirode, que é o líder ali, a fazer uma torre, para fazer com que aquele grupo não se misture, aquele grupo fique junto. Deus lança a dispersão de línguas para que Deus possa cuidar da sua semente, para que a semente da mulher, a cabeça da serpente, seja esmagada pelo descendente que haveria de se levantar. Preste atenção, irmãos, está acontecendo uma história aqui, mas Deus está preparando o ungido para se levantar na terra. Amém? Passa-se o tempo e as coisas vão acontecendo. Deus chama quem? Abraão. Um fabricante de ídolos, irmãos.
Um homem que aparentemente tinha nada a ver com Deus. Deus o chama para que da geração de Abraão, na era patriarcal, Deus levantando esse homem, Deus levante a sua semente. Preste atenção, Satanás está procurando a semente. Ah, é Noé? De quem é de Noé agora? Será que é Cã? Será que é Jafé? Será que é Sem? É Sem. E Deus vai tratando e vai levantando homens e mulheres para trazer a semente da mulher. Fazendo isto, Deus chama Abraão. Ah, Satanás fica mais tranquilo, é Abraão. Por que você acha que foi tão difícil para Abraão ter filhos? Por que você acha que Abraão foi inventar de ter Ismael? Será que era só porque ele estava apressado para ter um filho? Não, irmãos. Satanás queria confundir Abraão. Abraão não queria que Satanás queria que Abraão não estivesse sincronizado com a vontade de Deus. E uma vez não estando sincronizado com a vontade de Deus, ele se perde. Cadê a semente? E Deus levanta Abraão. 100 anos, Abraão tem seu filho Isaque. 12 anos depois, Isaque, o sacrifício de Isaque, a aliança de Deus. Depois de mais 100 anos, mais ou menos, tem Jacó. Isaac tem 2 filhos. Eu vou contando essas histórias para vocês. Eu tenho que deduzir que vocês conhecem todas essas histórias. Estão acompanhando? Estão comigo? Por que isso é importante, irmãos? Porque a gente conta a história de Jacó e esquece de Jesus. A gente está doido para tacar a pedra de Jacó, porque significa enganador, porque não sei o quê. E a gente esquece de que ele tem um encontro com Jesus e que seu nome se chama Israel e que se chama Príncipe de Deus, porque da geração, da linhagem de Jacó, vai vir o Messias de Deus. Estão entendendo? Jacó tem quantos filhos? 12 filhos, irmãos. Foi muito difícil para ter filho. Um filho mais conhecido de Jacó, quem que é? Já falei, né? Sem querer, né? José. Irmãos, tios e tias, essas histórias, vocês sabem mais do que eu. Talvez vocês contem mais essas histórias nas suas salinhas, tomara que sim. Contem mais essas histórias nas salinhas do que eu conto. No entanto, a gente não pode esquecer de Gênesis 3,15. Se você contar a história de José, e não se lembrar de Gênesis 3,15, você está omitindo a parte mais importante. Porque José é levantado por Deus para preservar a genealogia do Messias. Quem que é o irmão de José que vem o Messias? Judá. Quando é que a gente vai saber de uma coisa dessa? Lá em Gênesis capítulo 47, 49 mais ou menos. Quando Jacó está para morrer, já foi para o Egito. Estão acompanhando comigo isso? Ele vai para o Egito, e aí Jacó está para morrer, e ele começa a abençoar os filhos. Chama Rúben, chama Dan. Dan tem uma coisa interessante lá, um estudo, não vou afirmar isso com 100%, mas da onde vai vir o anticristo, filhos de Dan lá, daí vem para a Dinamarca, bem interessante esse estudo, mas outra hora se fala sobre esse assunto. E ele vem trazendo as bênçãos para os seus filhos. E chega na bênção de Judá. Judá. Aqui. Irmãos, a gente conta a história e passa batido por Judá. A única coisa que a gente lembra de Judá é que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas quem foi Judá a gente não se lembra. A gente precisa pegar e passar para as crianças, porque o poder do que nós pregamos está na palavra de Deus. Estão acompanhando? Irmãos, 430 anos depois, aliás, antes de 430 anos, por volta de 400 anos, a Bíblia fala que levanta-se um faraó que não conhecia José e escraviza o povo de Israel. A Bíblia fala que Deus se lembrou, ouviu o clamor de Israel e levanta um homem chamado... Quem que Deus levanta? Moisés. Um bebezinho, irmãos. Faraó, a Bíblia diz que Faraó começou a ficar preocupado porque o povo de Israel estava se multiplicando. E por se multiplicar, eles poderiam se levantar e se rebelar contra o império do Egito. Aí o que ele faz? Mata todo mundo que tiver 2 anos para baixo. Alguém mais? Aconteceu isso na história da Bíblia em algum outro lugar? Quando foi? Mesma coisa, irmãos. Deus está mostrando coisas aqui que acontecem ali. Daí a gente conta a história do Miguel. É interessante esse negócio de beleza, que Moisés só foi salvo por quê? Porque era bonito, irmãos.
Se Moisés fosse um menino feio, ele ia morrer. A princesa mesmo ia matar ele. A Bíblia fala da estratégia que Deus deu para Miriam, lá, a irmã de Moisés, colocou ele num cestinho, embetumou o cestinho, colocou no rio Nilo na hora que a princesa estava para se banhar. Não foi sem querer, não foi acaso, não. Deus deu direção para aquela menina. E ela fez isso. Quando a princesa abriu o cestinho, que bebê mais bonitinho. Eu fico pensando, se fosse eu, irmão, né? Eu passei da hora. Aqueles meninos que passam da hora, que nasce roxo. Meu Deus do céu, a princesa, mata essa desgraça. Ainda bem que eu não fui Moisés, né, irmão? Aliás, não tinha como. Ia morrer antes de chegar no palácio, não tinha jeito. E Moisés só sobreviveu porque era bonito, irmãos. E ali a princesa adota ele. Irmãos, onde a gente está lembrando? A promessa. O Redentor vai vir. Ninguém estava nem lembrando. Irmão, Joquebede não estava pensando no Messias. Ela estava pensando em salvar o filho dela. Mas Deus estava inspirando Joquebede, estava inspirando Miriam, para que elas fossem instrumento para preservar a semente. Volta a falar, lembra quando eu falei de criança? Você não sabe o que você está fazendo, mas há um plano de Deus para a vida daqueles que nós ministramos. Então, Moisés vai seguindo o seu caminho, conhecemos a história. Moisés, lá por volta de 40 anos, ele vê um egípcio maltratando o seu conterrâneo ali, o seu patrício, e ele empurra lá o cara morre lá, é um homicídio ali culposo, não foi por dolo, mas Moisés sabia que havia uma lei no Egito, que se qualquer um matasse um egípcio, um estrangeiro matasse um egípcio, a pena era capital. Moisés foge para o deserto. Ali ele tem um encontro com a sua mulher, se casa, começa a pastorear o rebanho do seu sogro. 40 anos depois, Deus aparece numa sarça ardente, chama Moisés. Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Deus já estava ouvindo o clamor do povo há 80 anos atrás. Mas Deus vai falar isso, manifestar para Moisés 80 anos depois. Quando Moisés nasceu, Deus já estava ouvindo. Mas aí Deus manifesta para Moisés, levanta Moisés e vai tirar este povo do Egito. O que é que Deus está preocupado, irmãos? Com a semente. O que é que nós precisamos ministrar das nossas salinhas? A semente. Não adianta contar a história de Moisés, irmãos, da melhor forma possível se a semente não estiver lá, porque quem salva as nossas crianças, quem nos salva é a semente. Em nome de Jesus, glória a Deus. E nós temos o êxodo e o plano divino está sendo estabelecido. Moisés morre, meus irmãos. 120 anos a Bíblia fala que Moisés morre. Daí nós pegamos agora... Eu já pulei isso aqui, eu estou atrasado com o trem aqui. Moisés morre. Aí nós temos a conquista da terra de Canaã, mais ou menos 28 anos. Quem é que assume o lugar de Moisés? Josué. Quem que foi Josué? Um homem que confiou em Deus. Josué e Calebe, quando eles entraram na terra prometida, eles não ficaram com medo dos gigantes que ali eles tinham entendido, mas eles confiaram em Deus. E por conta disso, somente Josué e Calebe atravessaram todo o deserto, 40 anos peregrinando no deserto, e entram na terra de Canaã, e atravessam o rio Jordão com os pés secos, e começa a conquista da terra de Canaã. Passam-se aí cerca de 28 anos, nós temos um período chamado de Juízes. São 13 juízes no livro de Juízes. Todos eles, a Bíblia fala um texto importante, versículo 25 do capítulo 21 de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então vinham os inimigos de Deus, subjugavam os israelitas, e aí Deus levantava um juiz para dar libertação aos seus filhos, dar libertação ao seu povo. Isso passam quase 320, 330 aí, essa contagem é um pouco complicada, mas no meio dessa história tem uma história muito bonita, que virou até novela, que é a história de... Você não assistiu a novela, não? De Ruth. Virou novela, né? Acho que sim. Não sei. Acho que sim, porque tinha um monte de ator brasileiro quando eu fui pesquisar as imagens. A história de Ruth, irmãos. Ruth, uma mulher, uma israelita no tempo dos juízes, que não era israelita, aliás, ela não era israelita, ela era moabita. A Bíblia diz que houve uma grande fome em Israel e houve uma família que se mudou para Moabe. Aí foi o pai,
os 2 filhos e a mulher, e a mãe. A Bíblia diz que chegou lá em Moabe, morreu o pai e os 2 filhos. Esses 2 filhos eram casados com mulheres moabitas. E aí Noemi, que era a mãe dessa família, ela fala, eu vou voltar para a minha terra. Aí tem uma mulher que fala, não, eu vou voltar com você. Noemi fala, não, Ruth, fique aí. E Ruth fala, não, eu vou contigo, onde fores eu vou, o teu Deus é meu Deus, aquela série. O pessoal coloca esse versículo para casamento, né? Não tem nada a ver para casamento não, irmão. Se você for casar, escolhe outro versículo, se você quiser ser biblicamente correto. Mas também vai cumprir a função de alguma forma, mas biblicamente não é para isso não é para casamento. Escolhe Cantares de Salomão, você vai achar um monte de coisa lá interessante. Pois bem, aí Ruth volta com Noemi para Israel. Voltando para Israel, o que é que acontece? O encontro com Boaz. Vocês sabem a história? Conhecem a história? Não vou precisar contar, né? Ainda bem que eu tenho 5 minutos. Irmãos, Ruth é muito importante. A Bíblia fala de um livro, que é Ruth, que não fala o nome de Deus. Mas tem a maior história de Deus que a gente pode encontrar na Bíblia. Porque a Bíblia fala aqui de Ruth, da Moabita Ruth. Ela se casa com Boaz, que tem um filho que se chama Obed. E que Obed tem um filho que se chama Jessé. E qual que é o filho de Jessé mais conhecido? Oh, meu Deus do céu, se eu fosse aplaudir ao Senhor para tomar água, irmãos. Obrigado pela água. Irmãos, a gente conta a história de Ruth, a gente conta, fica pensando na nossa filha, encontrando com Boaz, né? Eu fico pensando, eu tenho 2 filhas, a gente quer um Boaz para as nossas filhas, né? Um marido que cuide delas, que dê guarida para elas, né? Boaz é fantástico, é um tipo de Cristo ali, é algo lindo de fato. Mas o que Deus está de olho? Na semente. Ruth, vá lá com a Noemi. Ruth, vai lá no pé de Boaz. E Ruth não sabe de nada, irmãos. Vai lá, porque logo ali vai vir Davi. E em Davi eu tenho uma promessa. Você percebe o quanto que a história bíblica precisa ser conectada, irmãos? E às vezes a gente fura isto. E aí nós temos essa belíssima história. O último juiz, que não está no livro de Juízes, já no primeiro livro de Samuel, é Samuel, que tem o seu ministério tríplice: sacerdote, profeta e juiz. E a Bíblia fala que o povo começou a ver os outros, a nação de Israel começou a ver os outros povos e falou, nós queremos um rei para nós. E ele fala, tudo bem, Samuel não gostou, Samuel ficou meio doloridinho, falou, oh, Deus, estão me rejeitando. E Deus falou, Samuel, acorda para a vida, não estão rejeitando você, rapaz, estão rejeitando a mim. Mas, se eles querem um rei, tem um rei a ele. Aí vinha Saul. A Bíblia diz que ele não tinha homem mais bonito da cabeça. A Bíblia fala dos homens bonitos, irmãos. Absalão, Saul e Moisés. E ela fala, não tinha homem mais bonito da cabeça para cima. Saul devia ser um homem bonito com um corpo fraquinho, né? Não sei. Cabeça para cima. E Saul ali, o povo veio, e ele estava procurando as jumentas do pai, e o povo clama ele rei, e Samuel unge eles a rei. Oh, glória a Deus, e glória a Deus é muito que Deus não estava muito afim daquela coisa, mas Deus permitiu. 40 anos se passam. Antes disso, Deus levanta Samuel para ungir quem rei agora? Com 16 anos, irmãos, um menino é ungido rei. E Deus coloca uma promessa para Davi. Davi, o teu trono não terá fim. Irmãos, ele estava pensando no Saul, pensando nos netos, nos bisnetos. Deus estava pensando em Saul. Davi estava pensando em Salomão, em Roboão, no Uzias, qual mais um filho de Davi aí, neto, bisneto. E pensando nesses meninos tudo. Não era esses não, irmãos. Deus estava pensando em Jesus. Irmãos, Deus quer que você pregue Jesus. E comece, depois nós temos o reino dividido. Agora eu paro por aqui e a gente vai dar um salto muito grande na história. E começa o reino dividido, e aí as tribos se dividem, reino do norte, reino do sul, reino de Israel com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Aí Deus levanta o profeta Aias ali para que profetize esta condição, e Deus continua trabalhando. Você percebe que Deus tem um cuidado especial com o reino do sul? Não sei se você tem essa, agora é uma parte um pouco mais difícil, preste atenção. Você percebe que há alguma coisa diferente no reino do sul, com o reino de Judá? Por que Deus tem uma preocupação maior com Judá? Com o reino de Judá?
Porque dali vai vir o Messias, e aí vai passando a história, passa a história, acaba-se, irmãos, vem o Império Assírio e destrói, e consome com o Reino do Norte, consome com as 10 tribos. Irmãos, não tem mais judeus das 10 tribos, só tem judeus das 2 tribos de baixo, porque as 10 tribos misturaram tudo. Esses dias me falaram, ouviram o meu nome e falaram que eu era, esses dias até achei engraçado que eu estava estudando isso, o cabeleireiro. Falaram, sabia que o seu sobrenome é da tribo do norte, não sei o quê. Eu fiquei olhando, eu falei, não vou nem corrigir isso daí. Da tribo do norte acabou, meu irmão? Não tem como. Mas enfim, deixa eu avançar aqui para esse meu assunto. Aí o Reino do Sul, Deus está cuidando para levantar o Messias. Vem 19 reis do Reino do Norte, 20 reis do Reino do Sul. O Reino do Norte acaba, o Império Assírio. O próximo império a dominar é o Império Babilônico. E leva cativo os judeus. Essa de levar cativo vai Isaías, vai Daniel. Então, quando você vai falar a história de Daniel lá na Cova dos Leões, é uma história bonita de contar para as crianças. Não que você tenha que falar isso para as crianças, mas você precisa entender que Daniel só está lá para preservar o seu povo, a aliança de Deus com o seu povo, para trazer quem? Jesus, a semente. Você percebe o que Deus quer fazer conosco, irmãos? Eu vou pular isso tudo, você tem esse material, depois você pode ver e pesquisar melhor sobre alguns profetas. E nós paramos uns 400 anos de silêncio. E fechando o nosso assunto aqui. Vou pular tudo isto. Aí nós vamos, os reis passam. Eu falei que tem um textuário, né? Tem 2. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Irmãos, na plenitude do tempo é quando o copo está cheio, não falta e não sobra, é exatamente um momento específico de Deus. Deus permite com que mais de 4.000 anos passem, para que nesses 4.000 anos Deus possa trazer a semente, possa trazer aquele que vai ferir a cabeça de Satanás. Na plenitude do tempo, Deus traz Jesus Cristo, nosso Senhor, para trazer libertação aos homens, para resgatar o homem perdido, para trazer aquele que estava em densas trevas, trazer para a maravilhosa luz. Irmãos, nós contamos Moisés, nós contamos Davi, nós contamos sobre Saul, nós contamos sobre Samuel, Abraão e todos esses personagens, para chegarmos em Gálatas 4:4, e na plenitude do tempo, Deus envia, Deus traz Jesus. Irmão, você tem falado sobre a plenitude do tempo para os seus aluninhos. Seus aluninhos têm entendido, quando ele ouve a história do nascimento de Jesus, será que ele vê como um nascimento de como qualquer outra criança? Ou será que ele entende que aquilo é a plenitude do tempo? É o tempo, irmãos, de anunciarmos o reino de Deus. É o tempo de falarmos que Jesus está vivo. É o tempo de falarmos que Deus está no controle da história. Vivemos dias difíceis. Dias de tribulação, dias de irmãos que se levantam contra irmãos, dias de rebeldias. Contudo, Deus não perdeu o controle da história. Deus continua na história de nossas vidas. Deus continua na história da humanidade, na história das nações. Deus controla a história para trazer Jesus. Meu irmão e minha irmã, toda vez que você for ministrar a palavra de Deus, e eu citei um monte de coisas aqui que você vai sair daqui, vai almoçar e vai esquecer tudo. Só que uma coisa você não pode esquecer. Tudo que você for falar, procure a semente. Oh meu Deus, a líder tal me falou para ministrar essa história. Daí você vai ler a história, meu Deus do céu, cadê a semente? Procura a semente, irmãos. Ah, mas é para uma criança pequenininha, ela só vai pintar, pastor. Procura a semente e fala da semente para aquela criança, porque é a semente que vai trazer libertação a ela.
Porque é a semente que vai fazer com que um pai que seja cachaceiro se converta ao Senhor e se torne um pastor, se torne um homem de Deus. Quando eu preguei aquele negócio para o meu pai, como eu falei para vocês mais cedo, meus irmãos, daqui uma semana, no outro domingo, eu estarei na igreja que meu pai é pastor, pregando na igreja dele. Meu Deus do céu, esse Deus é muito louco, porque Ele faz com que as coisas que não são se tornem. Meus irmãos, quando você prega a semente, assim como aquela irmã, a dona Lourdes, um dia sentou comigo e falou, é Jesus. Eu falei, não é Jesus. E ela falava, é Jesus. E aquele Jesus entrou na minha vida e mudou a minha vida. Muda a história das nossas crianças. Como mudou a tua vida, meu irmão? Como mudou a tua vida, minha irmã? Então, em nome de Jesus, que a semente não saia do teu coração. Que a semente não saia das tuas ilustrações. Que a semente não saia daquilo que você fala, dos hinos que você canta às crianças. Irmãos, outro dia eu vi muito tempo, em Barueri, estou falando coisas de Barueri, mas muito tempo mesmo. Foram ministrar a turma da Mônica. Muito tempo, né? Nice, fique em paz, viu? Cadê a Nice? Nem está aí. Não fala para Nice, não. Irmão, faz tempo isso, uns 7, 8 anos que eu me lembro que isso aconteceu. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu já sabia que a turma da Mônica são embaixadores do Espiritismo no Brasil. É falta de conhecimento. É claro que os tios, ninguém faria isso porque quer, porque acha legal. Mas quando não tem o conhecimento específico da palavra, a gente faz umas doideiras assim. Mas, louvado seja Deus, que a nossa igreja, a Igreja Cristã da Família, Ministério Infantil, você que é mais velho, está no cerne da nossa igreja, irmãos. A Igreja Cristã da Família existe porque pessoas investiram em ministério infantil. Não vamos deixar isso passar em branco. Não vamos mudar as nossas convicções. Pregue a semente. E vindo a plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço por meus irmãos e irmãs que aqui me aguentaram, me toleraram nesses minutos, Senhor amado. Que a Tua palavra que é o esteio de minha vida, a Tua palavra que me chamou para a maravilhosa luz, a Tua palavra que um dia eu me abri e me tornei ministro desta palavra, assim como alcançou os corações de meus irmãos e irmãs aqui, que esta palavra possa alcançar os nossos pequeninos que estão nas nossas igrejas, Senhor amado. Que nós possamos ser instrumentos desta verdade. Ao contarmos as nossas histórias, não sejam historinhas, não sejam simplesmente cultinhos, mas que sejam cultos onde a palavra de Deus seja viva, assim como eu vi o testemunho da irmã agora há pouco, que seja um testemunho onde as nossas crianças se dobrem, chorando, clamando pelo Senhor, que as nossas crianças sejam batizadas no Espírito Santo, que as nossas crianças se convertam, que elas levem a salvação para os seus lares, que a Tua palavra que nos alcançou ministre cada vez mais em nós, nos dê um tempo na Tua presença, abençoe o almoço, as atividades que faremos logo mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Bom dia, irmãos. Poxa, que alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que o Senhor tem nos permitido fazer para o reino, na vida das crianças e também dos pais, consequentemente. Quero apresentar para vocês o Judá. O Leão, contador de histórias. Não sei se vocês conhecem ele ou não. Quem não teve acesso ao material, mas se vocês sabem, ele tem um WhatsApp do Judá também, onde a gente tem um trabalho muito legal. Eu quero compartilhar rapidinho com vocês. Não vou tomar tempo, todo mundo deve estar com fome. Eu também estou com fome. Mas assim, vai ser rapidinho só para vocês conhecerem um pouco do que o Senhor tem nos permitido fazer. Antes desse vídeo, coloca só um slide para mim. O primeiro slide, rapidinho. O Senhor, Ele colocou no nosso coração, há alguns anos já, um ministério, meu chamado ministerial juntamente com a minha esposa. Não sei se eu estou na frente, mas vou ficar aqui do lado. O Ministério Transformando Corações, que é voltado para a área de cura e também libertação. E isso veio surgindo ao longo de alguns anos e veio se amadurecendo. Pode ir para o próximo, por favor. Só que antes desse ministério tem o meu primeiro ministério, que é a minha família. Pode ir para o próximo slide.
Não sei se tem aqueles trocador de slide aqui, mas... Tem aí? Aí. Então essa aqui é a Vânia, minha esposa, Lucas e Júlia. Obrigado, irmão. Lucas e Júlia. Ali, eu profissionalmente eu trabalho como locutor e dublador. Eles são gêmeos e o Senhor ele fez um milagre na nossa vida também, nessa gestação deles. Inclusive, mais pra frente eu vou falar só dos livros que a gente tem feito. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aí. Então, o Senhor colocou no nosso coração e a gente tem trabalhado transformando corações para abençoar a vida dos irmãos na área de cura do coração, para entender como é que se formam as feridas no nosso coração e como que a gente pode curar essas feridas através do Senhor Jesus, de modo simples, como o Senhor é, e lindo no amor dele. E aí o Senhor ele nos deu o Judá, o leão contador de histórias. Ele começou primeiro com esse nome, ideia, e era para ser um desenho. Só que aí o Senhor ele foi amadurecendo a ideia e aí se tornou um fantoche. Falei, puxa, só que, porque eu estava com uma dificuldade, porque para fazer animação com desenho é muito trabalhoso e é caro pra caramba. Aí eu fiz o fantoche e eu faço locução e dublagem e tudo em tempo real. Vocês vão ver uns 2 videozinhos que eu fiz, tem um específico para vocês aqui que eu fiz, que o Senhor pediu para fazer. Então ó, tem o Nino e a Nina, que são os pequeninos de Jesus. 2 ovelhinhas gêmeos. Ninguém vai falar que é dos meus filhos. Pode ir pro próximo. E eles formam a turma do Judá. Sou eu que estou mudando, desculpa. Estou viajando aqui já. Eles formam a turma do Judá. Olha lá. Tem que dar play, eu acho, não tem? Dá um clique aí no slide. Será que sou eu que mudo? Vou clicar. Vê como vocês acham melhor, porque esse recado é para vocês, especificamente do Judá. Então, você está vendo esse jeito que eu faço? O Senhor nos deu uma estratégia que é fazer o WhatsApp do Judá. Por quê? O WhatsApp, e a gente só aceita as crianças através do WhatsApp dos pais. Ou seja, a gente quebra... os pais recebem a palavra e aí a gente linka com Transformando Corações em tudo. Jesus está em todas. Não tem uma palavra que a gente não fale que Jesus não esteja. Consegue dar o play aí? Se não foi? Então clica no vídeo direto e arrasta para cá, só para eles ouvirem a mensagem, que é uma mensagem importante. Então assim, esse jeito que eu faço os vídeos, eu faço tipo selfie, sabe? Eu pego ele aqui assim, boto o celular, eu estou no estúdio e falo: e aí turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Judá, o leão contador de histórias. Olha, tem um recado muito legal de Jesus para vocês. E aí assim, eu vou fazer um vídeo por semana, e toda criança que entra no WhatsApp, no nosso WhatsApp, ela recebe um vídeo exclusivo para ela, do Judá falando com ela. Inclusive tem alguns irmãos aqui que já fazem parte e recebem... Oi turma! Tudo bem com você? Acho que você não me conhece, né? Eu sou o Judá, o leão contador de histórias. Eu estou passando por aqui no encontro para te conhecer e também para trazer um recado muito importante de Jesus. Eu estive com ele e ele me disse que tem algo muito especial para você aqui no encontro e que você precisa estar com seus ouvidos atentos e com seu coração acessível para receber a sua porção. Então, fica ligado, hein? Jesus tem algo especial para você. Outra coisa. Eu quero te fazer um convite. Você não quer fazer parte da turma do Judá? Toda semana eu envio vídeos falando das coisas de Deus, do amor de Jesus, cantando louvores, contando história, e é muito legal. Eu queria muito que você estivesse com a gente toda semana. No final, fala com o tio Dimas que ele te dá um cartão com o meu WhatsApp, tá bom? Olha, foi muito bom te conhecer, viu? Um beijão, até mais. Tchau. Deus te abençoe. Então, assim, e esse formato é o que é mais legal, esse formato de tipo selfie, que torna uma coisa real, assim, para criança. E para mim, isso é legal. O Judá ele já alcançou a África, pra vocês terem ideia, através do pastor Gilberto e da esposa Inês, né? Deixa eu ir mudando aqui, só para vocês verem.
que oportunidade legal, assim, a gente vê o sorriso das crianças. Esse aqui é na Índia, também foi para a Índia. Teve uma missionária, amiga nossa, ela estava indo e falou assim, o Senhor colocou no nosso coração, a gente ofertou o material, eles levaram por baixo dos panos, porque lá é um problema, porque lá, se entrar o cristianismo, eles matam, sim. Então assim, essa igreja é uma igreja de refugiados. E aí o que o Senhor colocou no meu coração? Fazer um vídeo para as crianças, para semear a importância da identidade deles, porque lá eles são em castas. E, por exemplo, para os hindus, por exemplo, você tem o que nasce da cabeça da deusa, é um rico da barriga e dos pés. Dos pés, esses daqui são abaixo dos Dalits, que é abaixo dos pés. Então eles não têm identidade. Hã? Poeira. Esse daqui é um outro vídeo, que foi o vídeo que eu fiz para eles. Só que eu fiz um vídeo em português, e depois eu fiz uma dublagem também, um vídeo no idioma inglês, porque eles entendem inglês. Então, orem para o Senhor derramar um dom sobre mim para eu falar inglês fluente. Porque irmãos, recebi essa semana um irmão que se cadastrou, ele é da Flórida. E ele conheceu o material e ele quer divulgar para todos os Estados Unidos. Só que lá onde ele está, na região, também tem alguns cubanos e pessoal em espanhol. Então assim, eu já faço locução em inglês e espanhol, só que eu não sou fluente. Então, o Senhor derrama um dom especial, eu sei que o Senhor pode, assim, para poder abençoar. Faz o mesmo esquema lá, por favor. Esse vídeo eu Oi, falo turma! Você sabia que cada um de nós nasceu do coração de Deus, o nosso Criador, e que nós fomos muito desejados por Ele? Por isso, Ele pediu que eu viesse até aqui, para dizer que você é muito importante para Ele e que Ele te ama muito, muito, muitão! Você sabia que os nossos nomes são muito importantes? O meu nome, Judá, significa louvado. É uma exaltação de agradecimento ao nosso Criador, o nosso Papai do Céu. Deus pediu para eu te falar também que o Filho dele, Jesus, o nosso irmão mais velho, sempre estará ao seu lado para te ajudar. É só você chamar por ele. Você é muito importante. É isso aí, turma. Foi muito bom falar com vocês. Até a próxima. Tchau! Então, esse foi o vídeo que eu fiz em português e inglês. Só que aí, por exemplo, essa semana eu ia fazer ontem um vídeo que o Senhor colocou assim, o Senhor ele coloca no meu coração um tema e vai. E aí o que aconteceu? O tema que eu ia fazer ontem era um negócio muito importante, era mais sério, era o Judá falando para as crianças tomarem cuidado com aqueles que querem tocar no corpo delas. E o Judá vai falar do jeito dele. Só que assim, os vídeos são todos em tempo real. O Senhor fala, eu vou falando e vai falando. Então, por isso que assim, acaba não tendo corte, às vezes acaba... E o que foi muito legal, a irmã Luciane, está aqui, cadê ela? Ali. Esses dias eu fiz um dos vídeos, e ela falou assim, ela acabou utilizando o vídeo no ministério, para complementar e para reforçar o vídeo que eu fiz desse tipo selfie. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, puxa, eu posso começar a produzir os vídeos conforme os temas que cada ministério usa. Porque para mim é bom que eu tenha um conteúdo. E aí vocês utilizam para poder abençoar a vida das crianças. E as crianças que não são cristãs vão ser abençoadas. Então é uma estratégia muito legal. Então se vocês tiverem temas que vocês usam para o ministério, passa a relação, como eu falei lá no grupo. E aí eu vou fazendo e aí vocês vão usando para abençoar a vida das crianças. Aí o senhor, eu odiava ler e escrever. Minha professora Hilda, de português, que diga na época da escola. Só que de 4, 5 anos para cá o Senhor começou a me abençoar e permitir que eu escrevesse livros. O primeiro foi o Transformando Corações, que é do Ministério, que é um seminário de um dia, um sábado, onde eu ministro sobre o coração das pessoas, sobre a transformação do coração. Raiz de feridas, a gente vai aprofundando, entender tudo que acarreta isso na área da libertação e afins. Não vou estender para não tomar tempo. Corrigindo a Rota é um outro livro também que fala sobre como os nossos caminhos e as nossas decisões nos afastam, nos aproximam de Deus. Histórias reais, não só minhas, mas de outros ministérios. Defenda a sua fé, Manual do Cristão. O que aprendi com a Bíblia sobre, são 25 tópicos,
que a gente mais usa na área em ministração, que isso, como eu ministro, faço ministração individual em pessoas, então na sala de ministração tem de tudo. E aí o Senhor, eu fui anotando vários versículos ao longo dos anos, e eu fiz um livro onde eu dou base bíblica para cada um desses assuntos, e aí mais versículos para a pessoa poder utilizar como uma ferramenta. Pode ser usado muito em discipulado, pequena família, todos os livros, tudo que você está vendo aqui, está tudo lá atrás, vocês podem folhear, olhar com calma. Ele vive e opera milagres, liberta os cativos, Jesus. É um livro de testemunho onde eu vi Jesus operando milagres e maravilhas na ministração que eu estava fazendo. Então eu conto em detalhes cada ministração, claro, não cito o nome de ninguém, mas para entender o contexto de cada situação e como que o Senhor, ele libertou a vida daquela pessoa. Tem situações muito loucas, assim, não dá tempo de contar, mas lá no final eu conto tudo, quem quiser. Esses aqui chegaram ontem da gráfica, eu estava louco para que chegasse, e disse: Deus haja vida, é tempo de gerar. É o livro que eu conto o testemunho dos meus filhos, de como eles foi o milagre da gestação deles. E também eu conto mais 4 testemunhos de irmãos que viveram milagres. E cada um deles a gente entende que o Senhor, ele nos deu uma autoridade sobre essa situação, e a gente faz uma oração muito linda para cada uma das pessoas, liberando uma palavra de bênção para cura. Então, se você tem alguém que tem uma família, uma dificuldade, quer engravidar, não conhece, não consegue, dá uma olhada lá no livro, eu conto tudo que vocês quiserem. E o outro é Os Olhos do Pai. Aqui, o Luquinhas, meu filho, e a Julinha, restaurando a paternidade de Deus e a nossa identidade de filhos. Paternidade. Isso é muito forte. Judá, Princípios em Fábulas, que é um livro onde eu conto as fábulas de Êxodo. Quem lembra do Êxodo? Conhece? A galinha dos ovos de ouro, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga. Ou seja, eu reescrevi todas as histórias e coloquei princípios bíblicos. E nesses princípios bíblicos, o que acontece? São histórias, só que Êxodo, ele era um escravo, e no contexto de escravo, era muito trágica a história dele. Então eu reescrevi a história e coloquei princípios de Deus. E tem sido uma ferramenta para alcançar quem não é cristão. E os que são cristãos também, para reforçar conceitos morais. Esse material, para honra e glória de Deus, isso vai dar certo. A gente está com um projeto, tem uma irmã que é uma pedagoga lá no Nordeste, para incluir esses materiais, já está quase aprovado como material paradidático nas escolas. Então, entrou no WhatsApp do Judá, o senhor vai fazer o resto. Mas ele também, se não for pelo WhatsApp, ele também vai alcançar do mesmo jeito. O Judazinho fantoche está lá, muito legal. O kit de colorir, e com brincadeiras, quebra-cabeça, jogo da memória, tem o suporte de celular. Cofrinho do Judá, isso é muito legal. Eu sempre falo assim, a criança, ela compra um cofrinho, o rosinha, por exemplo, sempre leve 2, porque um é para você guardar o seu dinheirinho, para aprender a ser prudente, e quando você for guardar, você já vai aprender a ofertar na vida de alguém. Então o cofrinho do Judá é para você separar uma oferta para alguém. Então é uma estratégia que o Senhor está dando. Lançamento para os próximos meses agora. Vinde a minhas crianças, uma visão bíblica da identidade da criança em formação. Aqui eu vou falar, não é à toa que o Senhor me deu um casal de filhos, um homem, um menino e uma menina. Então aqui eu vou falar sobre como eu e a minha esposa nós decidimos educar os nossos filhos à luz da Bíblia. E esse livro é baseado numa aula que eu dou que chama A Influência das Mídias na Formação da Identidade da Criança. A mídia, a TV, a internet, tudo que você possa imaginar. Eu só, por último, só quero contar um caso rápido de um case aqui. Eu sei que já está passando do horário, mas é importante reforçar para vocês de uma criança aqui do WhatsApp do Judá. E o outro é Deus, Ana e Samuel, devocional para gestantes. Então, são 40 semanas, toda semana, uma palavra para a mãe, e orando e acompanhando a sua gestação, é bem legal. E a Bíblia do Judá. Esse daí vai ser uma Bíblia diferente, vai se chamar O Livro de Deus, Histórias Divertidas da Bíblia. Então, eu vou reescrever as principais histórias, eu vou contar de um jeito diferente. E aqui, não vai dar tempo de falar que é do Transformando Corações, mas a frase é: você aceita ter um coração transformado por Jesus? Você tem um coração verdadeiramente transformado por Jesus em todas as áreas da sua vida? A criança, a ideia é semear Jesus
desde o começo, para que no futuro ela não precise ter um coração, transformar o coração, porque já vai estar transformado. Eu só quero citar um caso, já terminei, que é de uma irmã que fez contato, que está no grupo. Ela tem um filho de 8 anos. Eu nem sei se eu cheguei a comentar com a Aline, mas ela tem um filho de 8 anos, ela precisou passar 15 dias fora de casa trabalhando e deixava o filho com a funcionária e o celular. E deixou o celular para ele se distrair. Só que o que aconteceu? Depois dos 15 dias ela voltou para casa para ficar com ele e a criança lá começou a falar palavrão, não falava, começou a falar assim, eu quero ser youtuber agora, começou a ter umas ideias diferentes do que ele tinha. Aí a mãe começou a ver isso e ele falava assim, qualquer coisa que ele era contrariado, eu quero entrar dentro daquele robô, quero entrar lá no robô, quero ficar dentro do robô, quero me esconder lá dentro. E ela escreveu tudo aqui no WhatsApp para mim e pediu que o Judá ajudasse de alguma maneira. Só que o que aconteceu? Quando ela tirou o celular dele, depois à noite, o moleque chorou muito, à noite, depois do banho, ele falou assim, mãe, tá me vindo um pensamento que amanhã eu vou pegar uma faca e eu vou me matar na escola. Aí ele falou assim, puxa, o que esse menino assistiu? E aí a gente interveio e a gente começou um trabalho. Então tome muito cuidado com a questão de celular e o que eles têm acesso, para a gente poder semear coisa boa na vida das crianças. Quem quiser, depois eu estou lá no final, pegue os cartõezinhos do Judá, pode levar, não tem problema. Se quem quiser que eu faça um vídeo depois para alguma criança, grava no celular, eu também faço o maior prazer. Eu adoro fazer isso. Tira foto com o Judá também, fica à vontade. Aline, obrigado. Deus abençoe, irmãos.